que não é em todo lugar? Porque a pessoa fala, não, o Senhor está em todo lugar. Tipo, até muitas vezes eu vejo pessoas falando isso de forma, às vezes, até banal. De forma, às vezes, até sem temor do que está falando. Tipo, o Senhor está em todo lugar, então está tudo certo. Mais ou menos assim, né? O Senhor está em todo lugar porque Ele é onisciente, né? O Senhor é onisciente e é onipresente. Mas entre Ele estar em todo lugar e Ele se manifestar, existe uma diferença muito grande. Certo? Então, por exemplo, o Senhor, a gente pode falar que o Senhor está num prostíbulo? Está ou não? Rolou uma dúvida aí? Ele está no lugar aonde fazem rituais de satanismo? Está ou não? Onde se fazem feitiçarias? Está. Mas não significa que ele se manifesta lá. Aonde que o Senhor se manifesta? Aonde? Primeiro, aonde tem santidade, precisa ter santidade, sim ou não? Precisa ter temor, e ele precisa ser invocado. Santidade, temor e invocação. Ele precisa ser invocado. A presença dele precisa ser desejada. Certo? Porque se fizer um culto aonde não se invoca o nome do Senhor, aonde o homem fala blá 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 blá, mas o nome dele não é glorificado, não tem santidade, não tem temor, ele não se manifesta. Porque Deus não se compactua e nem faz, não tem combinação com a sujeira. Então, isso é um pré-requisito para que ele se manifeste. Né? Mas pastor, né? O Senhor se manifestou lá, né? Para Salomão. Mas qual era aquele ambiente? Que ambiente era aquele de 2 Crônicas, do capítulo 6 ao capítulo 7? Salomão estava orando para quem? Estava orando para quem? Uma pergunta. Salomão estava orando para quem? Falando com quem? Falando com Satanás? Era? Falando com o pai dele que havia ressuscitado dos mortos? Falando com mortos? Era isso? Não. Ele estava falando com o Senhor, tanto é que ele se manifestou. E a presença dele foi notória. Foi percebida a presença do Senhor ali. Foi vista, porque ele derramou fogo, consumiu aquele sacrifício, aquela oferta, e em seguida a glória dele também veio ali naquele lugar. Então, o Senhor deseja se manifestar em muitos lugares, porque o Senhor não se manifesta nos lugares, Ele se manifesta para as pessoas. Se esse salão aqui estiver vazio, sem ninguém para adorar, para invocar o nome dEle, porque Ele se manifesta para trazer cura, para transformar, para marcar a vida de pessoas. Então, ele não vai se manifestar aonde não tem ninguém. Não, ele vai se manifestar para você. Se tão somente você invocá-lo. E nesses dias
principalmente nesses dias de hoje, o Senhor não quer chamar pessoas para debater, não quer chamar pessoas para brigar, para defendê-lo, para ir lá adiante e ficar batendo boca com pessoas. Ele quer enviar pessoas para invocar o seu nome, porque aonde eu e você invocarmos o nome do Senhor, Ele vai se manifestar. E aonde Ele se manifesta, há sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. Às vezes você não sabe, mas existem pessoas te observando, viu? Nós precisamos entender que o Senhor quer nos usar para invocar o nome dEle, para Ele se manifestar. Ele quer se apresentar ao mundo. Ele já veio, se apresentou como Cristo vivo, mas Ele também deseja se apresentar através de quem agora? Ele deseja se apresentar através de quem? Da sua noiva. Ele quer que a sua noiva fale dEle. Ele quer que a sua noiva tenha experiências com Ele, para que a sua noiva conte aquilo que Ele fez com ela. É por isso que a insistência, a pregação da exortação, a pregação sobre o pecado, para que você, se nós tivermos uma marca do pecado, a marca da carnalidade em nós, de modo nenhum nós vamos apresentar o Senhor. Sabe por quê? Porque crentes vivendo na carne, presos ao pecado, não apresentam e não têm identidade de Cristo. Aliás, pessoas assim, elas não são diferentes de nada das pessoas do mundo. Porque elas vão lá para fora, a pessoa olha para ela, vê o crente, mas fala assim, nossa, mas ele é igual a mim. Ele é igual a eu. Não vejo nada de diferente nele. Ele fofoca como eu fofoco. Ele odeia como eu odeio. Ele mente como eu minto. Ele olha prostituição, é prostituto como eu sou. Ele não perdoa como eu também não perdoo. Guarda rancor como eu guardo. Então qual a diferença dele? Fala mal das pessoas como eu falo, então que diferença que existe nele, entre ele e eu? Quem está entendendo? Não é assim que nós vamos aprender a apresentar o Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor quer se apresentar e nós precisamos perceber Ele. Nem o Satanás, nem a voz da minha consciência. Como é que eu sei que é o Espírito Santo? Como é que eu sei que algo é de Deus? Vamos responder pergunta por parte. Como eu sei que é Deus falando na minha cabeça? Como eu sei que é Deus falando para mim, não é a minha voz. A minha voz interior. Dona Margarida, vamos questionário. Você conhece a voz de cada uma das suas meninas, não conhece? Conhece? Se chamar lá embaixo assim, ô mãe, você conhece, não conhece? Sabe, não sabe? Eu sei a voz das minhas duas meninas, as figurinhas repetidas, que não é repetido, mas se chamar lá fora, eu sei quem é. Até porque o registro de voz delas é diferente. Mas eu sei disso porque eu sou pai, porque eu identifico. Porque há uma relação, uma aliança de pai e filho. Certo? Pode ter um menino com a voz parecida com a do Fábio, mas se chamar, opa, eu sei também. Por quê?
Por que a senhora identifica e sabe que é das suas 4 filhas? Ah, agora é a Jennifer. Não, agora... Ih, Andressa chegou. Ixi, já tá na hora. Já. Ah, às vezes até jeito de abrir, a gente... É impressionante. Mas se falar a voz, ô mãe, não sei o que, não sei o que, a senhora já sabe. Por quê? Porque há um relacionamento. Tá entendendo? Há um relacionamento desde o ventre. Desde pequenininho. Você está todo mundo em casa, de repente você escuta aquela voz do seu nome. Mãe! Aí fala assim, nossa, agora Os mistérios. Muitas vezes é o próprio Espírito Santo falando, ó, tua filha, dando alguma direção. É o próprio Espírito Santo mostrando, ó, fulano vai chegar, fulano assim. Porque às vezes a gente está em casa também, a gente ouve a voz. Ou para orar, a pastora lembrou que é algo muito importante. Tipo, chamando, se normalmente o filho da gente chama a gente, é porque eles desejam, ou quer falar com a gente, ou deseja algo, certo? Então, quando chama assim, normalmente o Espírito Santo está falando. Ore, é o Espírito falando, ore. Já que te chama, já que você ouviu a voz, então, ore. Ore por ela, eu vou interferir naquilo que nós não podemos interferir. Então, como identificar a voz do Espírito Santo? Relacionamento com Ele. E qual é a forma mais simples de se relacionar com o Espírito Santo? E muitas vezes a forma mais negligenciada. Oração. É gastar tempo ali, ó. Sabe uma das formas também de você... A oração, né? Você ora e ali a presença de Deus se manifesta onde você está. Né? E às vezes no início, você talvez a presença pode até se manifestar, mas você não vai sentir. Ou às vezes o Espírito Santo está ali, mas você não percebe. Porque é um processo que você vai construindo um relacionamento diário. Até que aquilo se torna natural para você. Porque você está se relacionando com Ele diariamente. Uma das formas também de perceber o Espírito Santo, a voz dele, é quando você faz silêncio. Você acabou de orar e você está pensando em coisas do alto e ali. E apenas meditando e em silêncio, de boca fechada. Você começa a meditar e o próprio Espírito Santo começa a falar com você. Por isso que a palavra, o Senhor diz para José, medita na minha lei de dia e de noite. Desta forma, o próprio Espírito vai te conduzindo e vai ministrando o nosso coração. Amém? Então, desta maneira, com o tempo você consegue construir um relacionamento. E aí, aquela voz que você não sabia se era a voz da tua cabeça, se era a voz do capeta, se era a voz... Até porque, voz do capeta, eu não sei quem fica de boa com voz de capeta, né? Se você fica de boa, sentindo uma paz com voz de capeta, eu oro por tua. Você viu? Porque tá ruim. Já começa por aí. A voz de Satanás, de demônio, já não traz conforto nenhum. Não traz. Não traz. Não traz. Não traz conforto nenhum. A voz do Espírito... Então, daí você já identifica. Mas e se for os meus pensamentos? Pensamento, viajando na maionese. Aí você acha que é o seu pensamento. Os teus pensamentos... O que o Senhor disse para Jeremias? Os meus pensamentos não são
Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por aí você já consegue identificar muitas coisas. E outra, os teus pensamentos, a voz do Espírito vai te levar a você ser tendencioso para a carne? Não. A voz do Espírito vai te fazer ir contra a palavra? Não. Então, você só conhece ele através do relacionamento. É através do relacionamento. Porque o Senhor se revelou, já se revelou ao homem. Por mais que ele já se revelou, mas muitas vezes o fato dele ter se revelado não significa que muitos ainda, todo mundo descobriu. Não. O Senhor se manifesta, se revela, já se revelou e se revela ao homem através da sua própria criação, por exemplo. Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, através da criação, e outro dia eu vi um físico falando, um cientista falando, cristão falando a respeito da obra da criação, que o próprio Deus fez questão de deixar a sua própria assinatura na criação. Quando ele criou o tempo, no tempo existe um passado, existe um presente, existe um futuro. Mas os três são tempo. Certo? 3 em 1. No átomo, na molécula, a base de toda a matéria. Nêutrons, elétrons e prótons. Espaço, largura, profundidade e altura. 3 em 1, o próprio, né? Toda a criação tem a assinatura do seu Criador, do seu autor, daquele que criou. Então, a criação, ela diz algo sobre o seu Criador, ela leva um pouco da identidade de quem o criou. Então você olha, é maravilhoso. Fala aí um lugar bonito da terra aí, vai. Um lugar da hora, assim, que dá vontade de ficar lá. Fala um lugar bonito, uma praia, um sítio, um campo, qualquer coisa. Mas não aqui do lado. Estou falando de coisa... Não. Aí a pessoa... Né? Tem um lugar... É uma ilha que dizem que é próximo, faz parte de Minas, mas eu não me lembro geograficamente, que é aqui no Brasil. Se chama Ilha de Abaeté. Já alguém conhece? Procura no Google para você ver. Inclusive até o próprio... não vou dar referência, não vou falar não, porque ele não está me pagando nada. Um cantor aí criou uma música que ele fala disso. Ele não está me pagando? Oxe. Cantor. Ele criou ele fez uma música que tem uma parte. E aí me despertou uma curiosidade, eu fui ver. Inclusive, é tipo uma ilha mesmo. Tantos lugares, né? Eles olham e falam assim, meu Deus, toda a criação... Né, o espaço para você ir daqui até lá, no segundo a estrela mais próximo do Sol, você levaria 60 anos para chegar até lá. 60 anos para chegar até lá. Só que quando você olha daqui você vê ela no início do seu nascimento. É como se você estivesse olhando 60 anos luz daqui. Quem criou tudo isso? Um negócio assombroso, como o próprio salmista fala, me criaste de forma assombrosa, tipo, é muita doideira para mim. Se eu me fazer minha cama lá no mais profundo abismo, o Senhor está lá.
Se eu fizer lá no alto, nas estrelas, no céu, o Senhor está lá também. A gravidade passou daqui da esfera da Terra, da estratosfera, tal, aí já muda, já não tem gravidade, já muda completamente. Tudo divididinho, tudo firmado, sem linha, puxando nada. Quem criou tudo isso? Então, só de você observar a criação, você já fala, meu Deus, Deus é top demais, senhor. Deus é maravilhoso. Você começa a perceber a grandeza de Deus, a grandeza dele. Mas aí a gente não tem só essa revelação. O Senhor se manifesta e se revela também através do próprio homem, porque ele nos fez corpo, alma e espírito. Se ele nos criou corpo, alma e espírito, e ele fez o homem espírito, é o sopro de vida, ele se revela ao homem, de modo que o homem, ele nasce já com a necessidade, com a ânsia de buscar o seu Criador, de voltar às suas origens, de voltar a se aproximar do seu Criador. Por isso que todo mundo, até quem não é cristão, tem a necessidade de buscar a Deus, inclusive o ateu. Sabe por que o ateu também? Porque o ateu ele tem uma ânsia e a busca por aquilo que é inexplicável. A busca, até mesmo na ciência, a busca em todas as coisas por aquilo que é inexplicável, pelo mistério. Você já viu que todo homem tem a necessidade de querer, mas tem vida em outros planetas? Você não vê essa, principalmente dos cientistas, aquela ânsia, aquele mistério de querer saber o que não é explicado, o que ainda não foi descoberto? Essa ânsia no interior dele é a busca que na verdade não será suprida a não ser pelo Senhor Todo-Poderoso. Eita Deus! Não, deixa aí. Não. Deixa aqui. Só tira minha Bíblia aqui. Pronto. Tá tudo certo. Senão a gente vai atrapalhar a ordem. Então, existe essa ânsia, essa busca. Mas aí o Senhor se manifestou de forma plena e completa. Através de quem? Do Verbo que se fez carne. Do Verbo que se fez carne. E ele mesmo disse para Filipe, não aquele que nós lemos em Atos. O outro Filipe. O Filipe pergunta para ele, mostra-nos o Pai. Aonde não? Me mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala para ele, como assim você está me perguntando quem? Você está há 3 anos comigo e você fica me perguntando, você está me perguntando, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. O próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Isso significa que você está me vendo aqui, ó. Eu sou o Verbo que se fez carne. Então, o Senhor se manifesta de forma plena através do Verbo que se fez carne. O Verbo que se fez carne. Saiu da eternidade e entrou na matéria. E nós o conhecemos. E por causa do Espírito Santo, o Espírito Santo revela e testifica dentro de nós, como diz a própria palavra. O Espírito testifica dentro de nós que somos filhos de Deus e que o Cristo se manifestou em carne. E o próprio apóstolo diz que quem nega que Cristo veio em carne, se manifestou em carne, esse não é de Deus. O apóstolo João. Amém? Eita laia.
Abre assim, ó, para mim, por favor. Porque molhou, o presbítero sabe a minha tristeza. Amém. Achei. Thank you very much. Então, ele se revelou na forma do Cristo vivo. E é tão chocante, tão top, tão maravilhoso, porque o fato dele ter se manifesto em carne. Meu, há tantas... Eu tenho estudado aí sobre... Desde que eu tive um ensinamento sobre cristologia, eu tenho estudado sobre isso de forma assim, dado muita continuidade, estudado sobre isso. Porque o fato da natureza humana de Cristo nos faz cada vez mais, e por isso que o Espírito Santo quer construir o Cristo vivo em nós. Porque este fato de ele construir todos os dias o Cristo vivo em nós, a imagem e semelhança dele, nos faz a cada dia perceber muitas vezes mais quem é o Senhor na nossa caminhada. Nos faz perceber a cada passo qual é a direção do Espírito Santo, quais são as armadilhas do diabo, naquilo que os projetos que são falidos e que muitas vezes o Senhor não quer nos colocar lá. Ele tem para nós o futuro, a vontade boa, perfeita e agradável. E muitas vezes o Cristo vivo está sendo construído todos os dias dentro de nós, para que nós possamos ser a imagem e semelhança dele. Como o apóstolo Paulo diz, uma coisa faço, eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Então, como que você percebe o Senhor? Dessas três formas, você percebe o Senhor e entende que não é tão difícil como eu parecia que era, certo? Não é tão difícil assim como eu achava que era. Ai meu Deus, o Senhor vai se manifestar no seu trono. O trono dele vai descer num elevadorzinho e falar assim: meu filho, prostra-te agora. Joelha 9 vezes. Ore o Pai Nosso 15 vezes. E depois te ouvirei. Não. Lembra que eu falei? Primeiro, pré-requisito, santidade. O que fala? Seguir a paz da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santidade, temor e invocação. Você precisa invocar o nome dele. Porque a invocação significa que a gente deseja. Invocação não é super-herói da Marvel. Eu invoco não tem nada a ver com isso. Está dizendo que eu desejo, eu estou invocando o teu nome, porque eu desejo que o Senhor se manifeste aqui. Eu estou invocando o Senhor, porque na verdade eu não consigo viver de outra maneira, a não ser com a sua presença aqui comigo. É isso que eu estou falando. É isso que o Senhor deseja que nós façamos. Porque quando se invoca o nome dele, ele vem. Você vê o que aconteceu em 2 Crônicas 7. Tem um capítulo dos 6 ali, quase que inteiro. O Salomão orando. Senhor, se o estrangeiro lá não sei aonde, ele se converter e se invocar o Senhor e se virar para Jerusalém aqui, e se o teu povo for levado cativo, já estava até... Aí o Senhor vem e responde, a glória de Deus, a resposta já vem aqui. Ele não vem falando primeiro, ele vem, o fogo já desce, já a oferta está aceita porque eu estou consumindo ela, e a minha glória está aqui também, o sacerdócio tudo, tua glória. Todo mundo se jogou no chão. Aí quem viu de fora falou assim, esses bandos de gente doida, tudo jogado no chão, olha, que papelão. Pois que deixe que pense assim mesmo. Às vezes a gente está muito preocupado com aquilo que vão pensar. Às vezes eu estou orando na língua. Outro dia mesmo eu pus uma playlist ontem e tinha outras músicas que não eram, que eram músicas seculares. O que é muito raro, porque eu pouco ouço
Porque para mim, eu tenho um entendimento bem diferente de música, porque, né? Eu gosto de música. Eu não apenas toco por tocar, eu gosto. Então eu tenho um entendimento muito diferente de música. E eu estava na rua e eu vi na playlist, tinha músicas variadas. E aí, eu vi, você curte as músicas e tal. Quando de repente aí entrou um louvor lá que eu gosto muito. Aí já a hora muda completamente o ambiente, né? Aí você já começa, eu comecei a chorar no meio da rua. Eu falei, meu Deus, tô passando por papelão aqui na rua. Todo mundo já olhando pra minha cara. Aí eu já assim, daqui a pouco tô ajoelhando, fazendo culto aqui. Porque é outra coisa. Então, primeira coisa, como vocês perceber, pastor, tá, você está falando e ainda não respondeu a pergunta de como percebe o Senhor. Como estar sensível e perceber a Deus? Primeiro, através de sua palavra. Porque às vezes tem pessoas que querem sentir o vento, o arrepio, estou levitando, estou levitando, Não, é através da sua palavra. A própria palavra, o Senhor deixou como testemunha, tipo, está dizendo, isso aqui, essas coisas, isso aqui é as coisas que me agrada. Isso aqui, detesto. Quer me adorar? Em espírito e em verdade. É desse jeito. Não é lá no lugar, não é onde tem fogo, não. É em espírito e em verdade. Então, é através da sua própria palavra. A palavra é a maneira de perceber a Deus de forma infalível. Porque a palavra mostra quem Deus é. Por mais que queiram manipular e dizer um monte de besteira que os outros falam por aí, mas Deus não se agrada do pecado. Não adianta, pode manipular o quanto for, pode relativizar o quanto for, pode o capeta espernear, falar e dizer, e querer arrancar a página da Bíblia, e querer riscar, e querer manipular. Deus não se agrada do pecado. Você não precisa sentir arrepio para... Não, a palavra diz isso. O que viu em Atos 5? Eles quiseram manipular e fazer todo o negócio lá. O Espírito Santo falou assim, não, peraí. E o próprio apóstolo Pedro fala e testifica que é Deus. Isso é uma das formas de você concretizar e dizer que o Espírito Santo é Deus. Porque ele fala, por que vocês deixaram Satanás inflamar o teu coração? Olha só. Para vocês mentirem ao Espírito Santo. Vocês não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Então, não adianta manipular. Essa é uma das formas de você perceber a Deus. Fato, tem coisas que você não precisa orar. A gente não precisa orar para saber se é de Deus ou não. Já está na palavra, já. Certo? É porque muitas vezes tem gente que quer fazer aquilo que ela já está predisposta a fazer. Ela já quer fazer, ela já quer errar. Ela já quer fazer as suas vontades. Então... né? Segunda coisa, oração em relacionamento com o Espírito Santo, que eu já falei, né? Pedindo para o Espírito, e há uma coisa muito interessante que o próprio Espírito tem falado comigo também. O Espírito Santo nos ensina a orar, sabia disso? É Ele que nos ensina a orar. Oh meu Deus, olha o que ele está falando. Não é assim, calma aí. É assim que fala, tal. Senhor, qual é que é? Poxa, eu cheguei lá, entreguei a oferta. Aí o Espírito, não é assim. Não é, nós não somos teu empregado. Calma, segura tua onda aí. Vermezinho de Jacó, calma. Calma, não é assim. Calma, você está muito afoito. Senhor, eu preciso de... Aí o Espírito chega. Calma, calma.
Está com muita pressa. O Espírito nos ensina a orar. Como que eu faço para o Espírito me... Primeiro, quando você chegar na presença do Senhor para orar, não saia pedindo, nem saia falando. Comece adorando. Adorando a Ele. Senhor, eu te entrego a honra, a glória. Tu és top, tu és cheiroso, bonitão, maravilhoso. Oh, não existe ninguém como o Senhor. E começa a adorar Ele. Entendeu? Não existe ninguém como Ele. E aí você começa ali. E aí Ele vai te conduzindo. Quando você quer tal facho, aí Ele vai te conduzindo. Entendeu? Mas aí de forma prática. Vamos lá, do dia a dia. Vamos para o dia a dia. O nosso dia a dia. O meu, o seu dia a dia. Como perceber o Espírito Santo no dia a dia? Inclusive eu estava em casa. Porque o Espírito Santo falou, essa ministração foi ele que... Todas são ele que fala, né? Que eu já falei que eu não ministro nada que eu quero. Inclusive no início não estava nem aqui o que eu ia falar. Ele foi conduzindo até chegar aqui. Mas o Senhor fala assim, o próprio Senhor me falou, enquanto eu estava sentado na cama, tendo meus 5 minutos ali, a pastora veio, sentou do meu lado, e o Espírito Santo falou assim, eu quero que você fale sobre... Eu quero que você me ensine a eles e fale... Porque eles não me percebem. Estou falando isso diante dele, que está aqui, ó. Eles não sabem nem distinguir quando sou eu falando. Eles não conseguem me perceber. O próprio Espírito Santo falou em pessoa. E aí, ó, de forma prática. Primeiro, eu sei que muitas pessoas não gostam disso, mas é exatamente isso que ele gera. O incômodo. O incômodo, desconforto, aquele inconformismo, aquela coisa que você está em casa e aí você simplesmente ouve uma voz assim falando. Vai lá na padaria e pega um pãozinho. O Espírito Santo vai falar para eu fazer isso? O senhor não come pão. O senhor vai se manifestar e comer pãozinho comigo? É isso? Aí começa a gerar aquelas dúvidas, né? É isso? O senhor gosta de pão? Ah, já sei, o senhor está falando que gosta de pão. É isso? E fica aquela coisa. Ah, deve ser coisa da minha cabeça. Aí você vai lá e senta. Quando você acaba de sentar na padaria, comprar o pão. Já te falei. Ah, tá bom. Ah, lava minha louça aqui. Você vai lavar sua louça e tá lá. Então, de repente chega uma mensagem no WhatsApp, no telefone. Você fala, okay. Você vai lá ver. Aí aparece lá, versículo de hoje. E tendo Jesus partido o pão. Aí você fala, não é possível, gente. Aí aquele incômodo vai crescendo. Até que você vai comprar o pão e você volta. Tá, Senhor, comprei o pão. Aí de repente chega alguém em casa, chega um batalhão em casa e fala assim, nossa, ainda bem que a senhora comprou, eu estava com muita fome. Tá entendendo? Estou falando das coisas simples. Até as coisas mais, porque tem às vezes que você quer sair de casa, não, eu estou atrasado, eu quero ir para casa. Aí você quer sair, e o Senhor faz de tudo para te... Não reda o pé daí, sou eu que estou falando, caramba. Aí você fica lá, aí depois você descobre que o ônibus que você ia pegar sofreu um acidente. Aí você fala, meu Deus, Senhor, me perdoa, porque eu ia pegar o busão. Ninguém nunca viveu isso, né? Ninguém nunca ouviu essa voz assim, ficou aqui falando a mesma coisa. É interessante porque é a mesma coisa. Ele não muda. Enquanto você não for, ele fica falando a mesma coisa. Segunda coisa. A mesma coisa falando em vários momentos. E essa é uma das confirmações para você entender que é o próprio Espírito Santo falando.
Então você vem no culto, a pastora ministra, fala. Aí você vai ter a aula no dia, né? A aula vai lá e fala sobre o mesmo assunto. Às vezes você orou e está pedindo uma resposta do Senhor. Aí você pediu aquela resposta da parte do Senhor. Você está esperando, né? Está esperando a resposta. Aí o Senhor vem e fala no culto. Aí você vai para tua casa, o Senhor fala no teu interior, mas você ainda fica com aquela pontinha de dúvida, tal. Aí você vem na sexta, vem na aula, vem no discipulado, a mesma coisa. O Senhor, ele fala, ele confirma. Ele confirma. A terceira, a mudança, a alteração daquilo que é comum no dia a dia. Né? Isso é uma das formas do Espírito Santo se manifestar. Porque, por exemplo, quando existe algo, uma ordem no culto, ou às vezes até uma ordem, então, uma das formas é essa mesmo que eu falei. Que você está acostumado a levantar todo dia para pegar o busão e tal, mesmo horário. Até que, de repente, acontece um negócio de você se atrasar e tal. E alguma coisa está te prendendo, alguma coisa falando no teu interior. Mas eu não estou acostumado com isso, porque o Espírito Santo muitas vezes vem para quebrar as nossas rotas mesmo. Para tirar a gente do estereótipo do dia a dia, aquela coisa, aquela rotina. Porque às vezes a gente já está tão no automático, sabe? Tão ligado no piloto automático que a gente já vai, o corpo já vai sozinho, as pernas já levantam e vai andando sozinha. E aí, nisso, você não está percebendo, nós muitas vezes não estamos percebendo o que está ao nosso redor, mas o Espírito Santo está para nos avisar e nos alertar, vigia. E às vezes ele vai dar uma quebrada no nosso dia ali, quebrada naquilo que está acontecendo na vida diária comum, justamente para você perceber e não ser ligado no piloto automático, no teu dia a dia, até mesmo na igreja. Tem pessoas que estão ligadas no piloto automático, já levanta a mão quase que sozinho. Agora é a hora de baixa a mão, levanta a mão, senta, levanta, baixa a mão, levanta, senta. O Espírito Santo não quer isso. Porque ele não criou robôs. Ele criou pessoas de carne e osso, corpo, alma e espírito. E uma das formas mais claras é aquilo que eu já citei antes. Ele nunca vai contra a palavra e nunca vai levar, forma infalível, nunca vai te levar a quebrar princípios. E nem em contra a palavra que ele mesmo criou. Nunca. Ele nunca vai falar nunca vai te falar algo, vem uma profetada e falar, porque o Senhor te entregou um varão, mas você já é casada. Quebra de princípios. Nunca vai te levar a desejar aquilo que é do outro. Quebra de princípios. Porque o Deus é Deus poderoso para te entregar e te dar. Na sua infinita bondade, na sua infinita onipotência, Ele é poderoso para te entregar muito além daquilo que você sonhou. Porque a nossa mente, a nossa visão, a nossa maneira de enxergar as coisas, muitas vezes é limitada. E o Espírito Santo, a cada vez mais que você vai se relacionando com Ele, você vai adquirindo uma coisa chamada discernimento. Que aí, isso te faz ainda mais, por isso que precisa ter relacionamento com Ele, de você percebê-lo no meio da multidão. De você percebê-lo. A mulher do fluxo de sangue percebeu Jesus e tocou nele.
não tocou na aba de outra pessoa, tocou nele. E daquela altura do campeonato, até onde se sabe, ela nunca tinha visto Jesus. Não tinha o WhatsApp, se Jesus tivesse redes sociais, né? Até falou assim, é ele mesmo, ó, passando, vou lá. Não tinha. Foi a primeira vez que ela viu ele. E ela tocou, poderia ter tocado, não tinha uma multidão apertando. Uma galera. Ela tocou exatamente nele. Então, nós precisamos entender que o Espírito deseja. Ele está se apresentando. O Espírito Santo está se apresentando a mim e a você. E Ele quer que você toque nele. E Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. E Ele quer que você se envolva com Ele, porque Ele quer manifestar a sua glória através de mim e de você. Ele quer fazer obra e te marcar com poderosas experiências, porque uma igreja verdadeira é uma igreja que é marcada pelo poder do Espírito Santo, é marcada pelo poder do Espírito Santo e é marcada pelo fruto do Espírito Santo também, porque da mesma igreja que se levanta com poder para levantar as mãos, para expulsar demônios, para repreender, para curar enfermos, para manifestar sinais, prodígios e maravilhas, é a mesma igreja que se manifesta com amor, com o dom do amor, para levantar a mão, estender a mão e levantar aquele que está caído. É a mesma igreja que se levanta para ter paciência e andar mais uma milha com aquele que está no processo do Senhor. É a mesma igreja que tem domínio próprio contra o pecado e não cede às pressões do dia a dia. Essa igreja, o Espírito Santo está forjando nesses dias para levantar, para mostrar a sua glória para o mundo, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Essa é a verdadeira igreja. Ela tem o poder, mas ela tem o fruto também. Ela tem os dons, mas ela tem o fruto. E ela percebe o Espírito. Você vê que Filipe, ele percebeu primeiro, o texto diz bem claramente, e só está relatado ali em Atos, porque primeiro, aquela situação só aconteceu com ele. Então, provavelmente, Lucas conversou ou com o próprio Filipe, ou com alguém que Filipe contou, aconteceu isso. Meu, da hora, o anjo, mano, apareceu, aí de repente eu tava ali, o anjo já partiu, hashtag partiu para outro lugar, e aí o Espírito Santo veio e parou aqui, falou comigo, e falou, é agora, fui lá e preguei pro cara, mano, e de repente o mesmo Espírito já foi, me rebatou para um outro lugar, top, mano, muito louco. Ele deve ter contado. Porque, diferente do que muitas pessoas pensam também, não, porque os milagres não aconteceram, não é bem assim, né? Não, os milagres, os prodígios, sinais, maravilhas, aconteceram por testemunhas oculares. Porque pessoas relataram isso. O próprio Filipe relatou isso. E o eunuco estava lá, tinha acabado de ser batizado, de repente ele olha e falou, o cara estava aqui mesmo. Partiu. Então Filipe, ele percebeu a hora que era o anjo falando. É interessante porque ele mesmo fala isso. O anjo foi, falou e tal, vai lá pro caminho de tal. Beleza, vou lá. Aí chegou lá, cheguei. O que tem que fazer agora? Aí o Espírito foi e falou, você vai pregar para aquele cara ali, tá vendo ali, gruda nele, porque vou salvar. Percepção, intimidade. Você só percebe ele quando você tem intimidade, você já sabe. Não é ele falando, é ele. E quando surge uma pontinha de dúvida, você tem aquilo que eu falei aqui. Não, tá na palavra? Não, é verdade. Aí não, se o senhor falar comigo de novo, ele vai lá e confirma. Opa, é Deus.
Tendo intimidade, nós não somos confundidos pelo diabo, porque o diabo quer confundir muitas pessoas. Só que detalhe, ele confunde as pessoas que estão tendenciosas para a carne, porque muitas vezes nós temos desejos, vontades e tudo mais, e estamos muitas vezes dessas vontades estão tendenciosas para a carne, tendenciosas para o mal, mas o Espírito tem o caminho avesso, porque carne e Espírito militam, são opostos entre si. Então eu preciso criar intimidade para que eu e você possamos ter intimidade e caminhar, para que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz e nós possamos perceber e entender os ambientes onde o Espírito quer se manifestar. Amém? Comece a orar e pedir para o Senhor te fazer perceber Ele. Precisa ter santidade. E na santidade, muitas vezes, para manifestação, é como aquilo que aconteceu em 2 Crônicas 7. Precisa ter quebrantamento. Precisa ter temor. Quando o Senhor se manifesta, você não pode ficar de qualquer jeito. Tá tudo bem. O Espírito Santo se manifestando e a gente, que hora que vai acabar? O Espírito Santo está se manifestando. A glória de Deus está enchendo. O Senhor está batizando pessoas. Ele está curando. Ele está se manifestando com sinais, com prodígios e maravilhas. O que você vai fazer? Como que você vai se portar num ambiente onde o Espírito se manifesta? Você vai se portar de qualquer jeito. Você não está percebendo que Ele está se manifestando. Você não está percebendo o que Ele está fazendo. Você não está percebendo que Ele quer te marcar também. Que isso não é exclusividade de alguns, mas que Ele quer manifestar e quer marcar e sacudir a tua vida para te dizer e para te mostrar: eu sou Deus e quero marcar a tua vida e quero manifestar e te fazer viver experiências comigo, diz o Senhor. Oh, aleluia! Perceba, o Espírito está se movendo. Perceba, não trate, não fique de igual. Não entregue a tua adoração, não entregue o teu culto ao Senhor de qualquer jeito, da mesma maneira. Não venha para a casa do Senhor da mesma maneira. Você vai se encontrar, quando você vem na igreja, pense que você vai se encontrar com o teu Criador. Oh, em nome de Jesus. Perceba o que o Espírito está fazendo. Perceba a direção que Ele está conduzindo a cada um. E novamente, não é exclusividade do pastor. O pastor fala assim, porque o Senhor usou e tal. É as mesmas experiências, ou até maiores, Ele tem para você também. Quando se ouve testemunho de visões, de profecias, de sinais, de prodígios, de maravilhas, de curas, o Senhor tem isso para você também. Então somente quebrante o teu coração, se prostre, vai buscar. Em nome de Jesus, libera o teu coração, tira essa dureza, tira essa amargura do teu coração, tira essa falta de perdão que existe aí dentro e se lance na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Perceba a voz do Espírito. Pai, eu amo sua presença. Pode tocar as mesmas notas. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo. Fá, Ré menor, Lá menor, Mi menor. Aos seus pés me rendo. A glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Perceba, ó, se liga. O Espírito está falando. Quando você recebe alguém na tua casa, alguém que você gosta muito, você quer que essa pessoa vá embora? A pessoa acabou de chegar, tem 5 minutos que a pessoa chegou. Aí de repente, alguma coisa que a pessoa não gosta, fala assim: então vou precisar ir embora. Você gosta que a pessoa faz isso? Você gosta? Eu não gosto. Pois é. É assim que muitos de nós temos feito com o Espírito Santo. Ele mal chega, dependendo da maneira. O culto acabou, o Espírito está aqui no nosso meio também. Dependendo da conversa que você for ter com alguém, aí ele vai falar assim: vocês me dão licença que eu preciso ir embora. Já pensou? O Espírito Santo vai lá na tua casa, aí ele senta lá no sofá e se falou: o senhor quer algum, o senhor não come, né? O senhor quer um pãozinho? Não come também? Uma água? O senhor também não come, né? Não bebe? Mas o que eu posso fazer? Não, só tô aqui, só. Pode fazer suas coisas aí, eu tô só aqui, tá? Tô só curtindo aqui vocês. Tô aqui. Precisar de mim, tô aqui. Aí de repente você faz um escárnio, uma brincadeira, faz alguma coisa, ou briga, ou grita. Você olha pro sofá: cadê? Poxa vida, foi embora. No culto, então, é por isso que muitas vezes você vê no culto, por exemplo, pessoas que estão sendo tocadas, marcadas com o poder mesmo do Espírito Santo. E tem outras pessoas que estão ali dando uma olhada no relógio, não vê a hora de... Meu Deus, está ali. Tem até aquela musiquinha, né? Está aqui, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Tia Zona não conhece a música? Não conheço, né? Amém, gente? Você que nos assiste, perceba. Eu duvido que ele não se manifestou aí na tua casa. Só que você está aí debaixo das cobertas. Você está aí. Ai, mas... E não está nem percebendo ele. Perceba o Espírito Santo de Deus. Que ele se manifesta aí. E quando ele se manifestar, não trate de qualquer maneira. Se porte adequadamente na presença dele. Tenha temor quando o Espírito Santo se manifestar. Em nome de Jesus, porque ele quer marcar as nossas vidas e a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.